Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, queridos! Bom dia, Guaratuba, bom dia, Paraná, bom dia, Brasil, bom dia você, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida que nos acompanha aqui durante toda a semana. E chegamos em mais um fechamento de semana, em mais um sábado especial e cremos, Deus está no controle de todas as coisas. Espero que você que está me ouvindo aqui durante toda a semana, recebendo aqui as pérolas de sabedoria. Estamos aqui numa série de ministrações no livro de Salmos. E eu incentivo você, eu encorajo você a ler a Bíblia, as Escrituras. E aproveita também para ler o livro de Salmos. E estamos falando aqui já pela segunda semana, vamos continuar mais algumas semanas falando, refletindo nos Salmos, trazendo lições de vida para nós, para que venha edificar a nossa fé, venha nos dar sabedoria e a bênção de Deus nos acompanhe, tá certo? Então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus. Eu sou o pastor Edson Nogueira, de segunda a sábado, a partir das 8 da manhã. Estamos aqui pela Alternativa FM de Guaratuba. E no sábado nós ministramos especificamente para você aqui do rádio e, é claro, a você também que me ouve pelo nosso canal no YouTube do Agindo Deus, quem impedirá. E o nosso WhatsApp para você que quer fazer um pedido de oração, contar de onde você nos ouve, né? Você pode interagir com a gente por esse número aqui, ó, 41 99 615 5162, 99 615 5162. O código de área é 41 99 615 5162. Nesse número você envia um pedido de oração, conta uma bênção, confirma sua audiência e a sua participação é fundamental. Agora, você que está me ouvindo aqui pelo canal no YouTube, você pode também escrever, fazer o seu pedido de oração nos comentários. Mas o WhatsApp é para todos vocês que está tendo conhecimento desse número que é exclusivo para você interagir com a gente, tá bom? Bom, antes de entrar na palavra, na reflexão, hoje vamos falar um pouquinho do Salmo de número 14. Antes de falar do Salmo, eu quero convidar você para amanhã, domingo, tá? Dia 10 de novembro, em Curitiba, nós temos nossa reunião especial, nosso encontro de fé e milagres, nossa reunião de comunhão no presencial. E é domingo agora, dia 10 de novembro, às 9h30 da manhã. Nesse endereço, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, entrada franca. Venha com a sua família adorar a Deus com a gente. E nesse local nós oramos por você, podemos atender você no final da reunião, ou seja, vamos ungir você com o óleo da unção no presencial. Então é algo maravilhoso que acontece neste domingo, dia 10 de novembro. E se você está me ouvindo a tempo, né, nesse sábado, que hoje é dia 9, então que você esteja com a gente aí, dá tempo de você estar com a gente neste domingo especial em Curitiba. Muito bem, vamos então para o momento da palavra. Eu separei aqui o Salmo de número 14. Eu quero separar aqui um detalhe importante. Eu percebi nesse Salmo 14 que ele fala muito aqui sobre a depravação total do homem caído. Nessa lição do Salmo 14, aqui a gente vê que ele revela a corrupção do coração do homem em sua insensatez e nega a existência de Deus. Esse Salmo 14 foi escrito pelo rei Davi, embora não saibamos em que ocasião de sua vida isso aconteceu, mas o título do Salmo 14, ele indica aqui algo interessante. E eu separo aqui em 3 partes. A primeira coisa, a gente vê no Salmo 14, do 1 ao 3, a depravação diz que é universal, né? Depois, a outra parte do Salmo diz que ninguém escapa de Deus ou do Senhor. E o terceiro item aqui, o grande dia do livramento. Gente, é o seguinte, algumas pessoas se apoiam em sua própria lógica e deliberadamente afirmam que Deus não existe. Outras não questionam intelectualmente
a existência de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Seja qual for, meu querido e minha querida ouvinte, seja qual for o caso, a Bíblia coloca esses comportamentos justamente como um fruto do coração corrompido do homem. Davi inicia o Salmo 14 dizendo o seguinte: diz o insensato em seu coração, não há Deus. Olha que interessante, ela diz não há Deus. A palavra que é insensato, nesse verso aqui, traduz um termo hebraico que transmite a ideia de perversidade. Uma perversidade agressiva e também deliberada. Isso significa que o problema daqueles que negam a existência de Deus, não é intelectual, mas é moral. E também aqueles que declaram não a Deus, não possuem suas mentes desprovidas de inteligência. Pelo contrário, mas possuem seus corações corrompidos pela iniquidade. E essas pessoas pensam, que não precisam de Deus. Acreditam que podem viver suas vidas longe do alcance de Deus. Obviamente, a corrupção de seus corações reflete na ignorância de suas mentes. Essas pessoas, intencionalmente, adotam como lema de suas vidas, no íntimo de seu ser, a ideia de que não há Deus. Eu acredito que você que está me ouvindo, você não se enquadra nisso, provavelmente. Caso você se enquadre nisso, eu te convido a confiar em Deus, a crer em Deus, mas eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você acredita. Você acredita, a prova disso que está com a gente aqui. Fica até o final, que no final eu quero orar por você e pela sua família. Vejo também aqui no Salmo 14 que ainda existe o fato de que essa imoralidade é padrão de toda a humanidade após a queda. Davi, ele explica que a depravação é total e universal, ou seja, no mundo inteiro, Não há na terra entre os homens quem entenda, não há quem busque a Deus. Está escrito no Salmo 14, verso 2. E o salmista, na sequência, ele explica o motivo disso. Ele diz assim, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Está no Salmo 14, o verso 3. Definitivamente, minha gente, não há inocentes dentre a raça humana. O verbo aqui extraviar, aqui no Salmo 14, indica o ato de desviar-se do rumo, ou seja, o homem deu as costas para Deus, rejeitou a Deus, se afastou da vontade de Deus e conscientemente se separou de Deus ao pecar contra ele. Se não for pela ação soberana da graça de Deus, homem nenhum pode ser salvo. O apóstolo Paulo, inclusive, empregou esses versos em sua carta aos Romanos, para ensinar que o homem caído em seus pecados não busca a Deus de forma alguma. Está escrito em Romanos 3, do 10 ao 18. Outro item interessante: ninguém escapa do Senhor, ou seja, de Deus, Então, minha gente, como resultado de sua depravação, o homem caído não apenas nega a existência de Deus, mas também se dedica a explorar o seu próximo. Sua imoralidade é externada em seus atos corruptos. Por isso que o salmista designa essas pessoas como obreiros da iniquidade. Essas pessoas, diz o salmista, ele diz assim, devoram o meu povo como quem come pão. Salmo 14, verso 4. Em outras palavras, em vez de buscar a Deus, o homem perverso sente prazer em explorar os necessitados e se opor àqueles que amam o Senhor. Olha que interessante. Mas embora, minha gente, os perversos vivam como se Deus não existisse, eles não poderão escapar de Deus. O Senhor é quem cuida dos justos. Ele haverá de julgar a terra com retidão. E nesse dia restará aos ímpios apenas o pavor. Está escrito em Salmo 14, verso 5. Daí também, Davi ele observa que apesar
de os ímpios frustrarem os planos dos necessitados, Deus é o refúgio daqueles que aos olhos do mundo parecem desamparados. Inclusive, muitas vezes, Deus torna o mal contra os justos em bem para eles. É isso mesmo. Mas se os justos se refugiam em Deus, então não como atacá-los, né? Então não como atacá-los sem atacar o próprio Deus. Contudo, minha gente, preste atenção. No dia do juízo, todos os inimigos de Deus e de seu povo não encontrarão lugar onde poderão se esconder. Nem mesmo a morte poderá livrá-los do dia do Cordeiro, ou da ira do Cordeiro, conforme está escrito em Apocalipse 6, do 12 ao 17. Então haverá livramento. Então entenda uma coisa, você que caminha com Deus, você que crê em Deus, você que confia no Senhor Jesus, você que se entregou totalmente a Cristo, fica tranquilo. Mesmo que você esteja sendo desprezado pelos maus, mas Deus não vai desprezar você. Isso que importa, é a sua confiança em Deus, é a sua caminhada com Deus, é aquilo que eu digo aqui, a nossa jornada da fé. E essa fé, estou falando a fé em Cristo, a fé de Cristo, a fé de Deus. Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. E tudo que eu estou ensinando parte do princípio que Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E haverá livramento, minha gente. O Salmo 14, no final, diz o seguinte: tomara de Sião vieste já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Salmo 14, verso 7. Aqui há duas interpretações, mas eu quero ficar com uma interpretação seguinte. É o seguinte: na verdade, na linguagem da esperança escatológica, o salmista ele faz uma referência aqui da mudança radical de circunstâncias, ou seja, uma conversão total de uma realidade desfavorável para uma realidade favorável. Eu quero falar aqui para a gente orar profeticamente para a tua vida no presente momento, aqui agora. Quem sabe alguma coisa está totalmente desfavorável para você. Talvez é uma luta que você está passando, talvez é um momento de uma circunstância complicada na sua vida, mas eu creio, o Deus que inspirou Davi a escrever esse salmo, esse Deus está falando comigo, Ele está falando com você, Ele tem livramento para você, Ele tem proteção para você, Ele tem suprimento para você no dia de hoje. Então se entregue totalmente ao Senhor Jesus, confia nele, porque o mais Ele fará. Querido Deus e Pai, quero te agradecer pela nossa confiança no Senhor Jesus, na confiança na tua existência, conforme diz no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Senhor, nós estamos te buscando nesse dia e pedindo, Senhor, a tua proteção divina sobre cada ouvinte, sobre cada internauta, sobre cada família que está me escutando agora, Pai. Nos livra de todo mal e abençoe tanto a vida física, emocional, a saúde espiritual, a saúde nas finanças, a família querida que nos ouve, que nos acompanha aqui durante toda a semana, recebendo essas instruções e recebendo aqui as pérolas de sabedoria, que a bênção do Senhor Jesus repouse no lar, na casa, na família e na vida dos nossos ouvintes. Que todos tenham um final de semana de paz, de alegria. Abençoa a cidade de Guaratuba, o estado do Paraná, a nação brasileira e onde mais chegarmos com esta palavra de fé. Que quem ouvir possa entender esta palavra e compreender e confiar no Senhor. Porque no Senhor há livramento, há proteção, há o socorro bem presente nas tribulações. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus, pedindo uma bênção também para aqueles que têm abençoado o nosso ministério, para aqueles que têm também semeado uma semente financeira, para que possamos continuar aqui por este veículo de comunicação. Que a bênção da abundância, a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, seja sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados e queridos, que você tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana. E se você que me ouve pelo rádio quer nos seguir numa rede social, eu indico o Instagram,
Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram. E lá no Instagram você tem o nosso endereço de Curitiba para você estar conosco neste domingo e outras informações e alguns vídeos para você assistir também no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Um grande abraço a todos e até a semana que vem, permitindo o Todo-Poderoso. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Você ouviu? Agindo Deus, quem impedirá?